Então vamos à palavra de hoje. Abra sua Bíblia em Romanos, capítulo 10. Nós estamos naquela série de pregações sobre o fim da lei é Cristo. Então vai mais uma a respeito deste assunto. Então vamos lá, Romanos, capítulo 10. E nós vamos ler versículos 1 a 4. Romanos 10, 1 a 4. Preste bastante atenção no que nós vamos ler. Irmãos, a boa vontade do meu coração e a minha súplica a Deus a favor deles. Deles quem? Que Paulo está dizendo? Dos judeus, que eram irmãos dele na carne. São para que sejam salvos. Porque lhes dou testemunho de que eles têm zelo por Deus, porém não com entendimento. Agora presta atenção que esse versículo clareia muita coisa. Porquanto desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se sujeitaram a que vem de Deus. Olha, vou ler de novo. Porquanto desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça, olha lá, não se sujeitaram a que vem de Deus. Agora Paulo fala uma coisa explosiva, maravilhosa, interessante. Ele diz, porque o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que acredita. Vamos orar. Ó Deus, nós te adoramos, Senhor. Te adoramos pela sabedoria que existe nestas cartas de Paulo, pela visão profunda que o Senhor deu a este apóstolo aos gentios, dos gentios. E ele trouxe por revelação essa verdade profunda, que toda aquela velha aliança acabou na cruz, Senhor. E eu quero te pedir que o Senhor venha abrir o nosso entendimento, o nosso que estamos aqui reunidos, aqueles irmãos neste Brasil todo que nos vão acompanhar através do YouTube. Abra o nosso entendimento, Senhor, aqueles chamados segundo o seu propósito, aqueles predestinados antes da fundação do mundo. Abram o entendimento, queira onde eles estejam, Senhor, que os olhos do coração sejam iluminados, que a palavra chegue a eles e venha despertá-los por revelação. Assim oramos pela fé, crendo em nome de Jesus. Amém. Então olha o que Paulo fala. Paulo, ele era judeu, ele lutou contra a igreja, ele era perseguidor da igreja. E lá no caminho de Damasco, nós já falamos isso, Paulo está com autorizações para chegar na cidade, entrar nas sinagogas, e se houvesse alguém que eram chamados do caminho, eles iria prendê-los, levá-los presos a Jerusalém. Ele tinha autorização para fazer isso. No caminho da cidade de Damasco, olha, entenda como isso é grande. Ele não está procurando Deus, procurando Jesus, ele não está arrependido dos pecados. Ele não está, olha Deus, eu reconheço que sou pecador. Ele não está fazendo nada disso. Ele não está dando esses passos que a igreja organizada ela trouxe, era primeiro isso, depois aquilo. Não, ele não está fazendo nada disso. Ele está com o coração voltado contra Jesus Cristo, contra a igreja. Ele tem raiva da igreja, porque a igreja está pregando coisas contra a religião que ele pratica, contra a nação que ele vive. Ele está enfurecido para prender essas pessoas. E lá no meio do caminho, brilha uma grande luz, ele cai por terra. Ele não estava procurando Jesus, ele era contra Jesus. E ele ouve aquela voz, Saulo, Saulo, por que você me persegue? Ele
caiu ali atônito. O que se passava na cabeça dele? Aquela luz que foi tão intensa que cegou ele ali na queda. Agora houve uma voz que vem de uma outra dimensão. Por que me persegues? Ele está sem direção, sem saber. E aí ele diz assim: quem és tu, Senhor? E a voz fala: eu sou Jesus a quem tu persegues. E ali vai chamá-lo para o ministério da graça de Deus, a ser o apóstolo direcionado ao povo gentil. Repare bem, ele era guardador da lei, praticante da lei, zeloso da lei. A nação judaica, ele era nacional, entende? Guardava a lei, aquilo era uma coisa preciosíssima, ele era jovem. Mas de repente, aquilo que ele perseguia, veio a voz: eu sou Jesus a quem tu persegues. Naquele momento que ele ouviu isso, deve ter estremecido o coração dele e tudo mudou. Então Jesus realmente é verdadeiro, eu estou perseguindo. Deve ter vindo na mente dele a lei, tudo aquilo que ele estava defendendo, com presteza, com disciplina. Agora, aquilo que ele estava indo contra era verdadeiro. Deve ter dado um nó na cabeça dele, aquilo que aconteceu com ele ali. E ele foi chamado para uma coisa. Vamos lá, Gálatas capítulo 1, vamos ver as próprias palavras dele. Gálatas capítulo 1. Onde ele diz a respeito disso. Olha o que ele diz a partir do versículo 10. Porventura procuro eu agora o favor dos homens ou de Deus? Ou procuro agradar a homens? Se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo. Faço-vos, porém, saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem, porque eu não recebi nem aprendi de homem algum. Presta atenção. Porque eu não recebi nem aprendi de homem algum. Então, Paulo, como você conheceu essa sabedoria infinita que está aqui nas tuas cartas? Ele diz: mas mediante o quê? Revelação de Jesus Cristo. Depois ele diz como ele andava antes disso, olha lá. Porque ouvistes qual foi o meu proceder outrora no judaísmo, como sobremaneira perseguia eu a igreja de Deus e a devastava. E na minha nação, quanto ao judaísmo, avantajava-me a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições de meus pais. Quando, porém, o que me separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça, aprouve revelar seu Filho em mim, para que eu pregasse entre os gentios. Sem detença, não consultei carne e sangue, nem subi a Jerusalém para os que eram apóstolos antes de mim, mas parti para as regiões da Arábia e voltei outra vez para Damasco. Aqui Paulo descreve o que aconteceu com ele. Ele disse: o evangelho que eu anuncio agora eu não aprendi de homem algum, mas teve uma forma que me trouxe conhecimento. Qual foi? O próprio Senhor Jesus Cristo. Ele revelou, ele abriu o entendimento. Ele revelou uma coisa que estava oculta, uma coisa que lá na velha aliança ninguém conheceu, tiveram pequenas informações lá para o futuro. Ele diz que ele teve revelação, o próprio Senhor Jesus Cristo revelou a ele. E ele fala qual foi o proceder dele no judaísmo. Ele diz: sobremaneira perseguia eu a igreja e a devastava. E qual era o nível de judaísmo que ele vivia? Ele diz: olha, e na minha nação, quanto ao judaísmo, avantajava-me a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições. Então Paulo conheceu muito sobre a lei, sobre a velha aliança. Ele nasceu nesse sistema. Mas depois que ele teve a compreensão do que Cristo fez na cruz, ele próprio diz, olha, presta atenção, um judeu dizendo, é alguém que viveu debaixo do judaísmo uma vida inteira até encontrar Jesus. É ele que está dizendo, porque o fim
o fim de todo aquele sistema do Velho Testamento, o fim da lei, o fim de tudo aquilo que trouxe nas tábuas de pedra através de Moisés, o fim de toda aquela parafernália de sacerdotes e festas judaicas e tabernáculos, tudo aquilo que era a velha aliança. Paulo está dizendo, o fim de tudo aquilo acabou, o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que acredita. Então, se eu não entender, meus irmãos, preciso repetir isso, não por vocês aqui, pela igreja que se estende lá no YouTube, eu preciso entender que se uma pessoa não entendeu que a velha aliança acabou na cruz, se a pessoa não entender que o Velho Testamento acabou na cruz, que todas as ordenanças da lei acabaram na cruz, que o ministério levítico acabou na cruz, que os sacerdotes acabaram na cruz, que o templo e o tabernáculo, tudo aquilo acabou na cruz, que as festas judaicas, aquilo acabou na cruz, que a réplica da arca da nova aliança, tudo aquilo acabou na cruz. Depois da cruz começa um novo testamento no sangue dele. Se a pessoa não entender isso, ela vai viver uma vida voltada para o Velho Testamento, para o judaísmo, para as campanhas do Velho Testamento. Ela vai achar que evangelho é pregar a história de José, é pregar Sansão, é pregar Gideão, é pregar Davi. Ela vai achar que pregar evangelho é isso aí, não tem nada a ver com o evangelho, é a história do povo judeu. Se não tiver clareza que Cristo trouxe uma nova aliança, tudo novo, uma aliança superior à antiga, que a antiga o próprio Deus que a instituiu, ele liquidou ela, removeu ela na cruz. Se eu não entender que tudo isso acabou, eu não consigo penetrar no evangelho da graça de Deus. Eu posso falar, olha, Jesus Cristo morreu por mim, foi para a cruz, mas eu não tenho revelação do que aconteceu na cruz, eu não enxergo. Eu vou ser uma pessoa vazia dentro de um culto vazio, cansado de campanha, voto, sacrifício, e dá dinheiro isso e dá dinheiro para aquilo. Eu vou ser cansado, eu vou ficar esgotado dentro de mim com essas coisas, porque o Velho Testamento não traz vida, não sustenta o homem interior. E vou ficar confuso. Aí quando vem o ensino do Novo Testamento eu não entendo nada. Quando eu falo, olha, ele me libertou do império das trevas, como isso? Eu estou fazendo campanha de libertação e está dizendo que ele já me libertou. Ele não tem mente para entender nada dessas coisas, que ele está preso naquilo que acabou na cruz. Está bem claro isso? Está bem claro isso no seu coração? Quando alguém falar que foi justificado e está liberto e não tem mais preço a pagar, ele vai ter dificuldade de entender. Por quê? Porque ele está pagando preço, ele está na doutrina da lei, nas obras, pagando preço, se esforçando, lutando, guerreando, tudo é pagar preço, tudo é sacrifício na velha aliança. Ele não vai entender nada que foi justificado, que tudo que se devia foi pago na cruz, que na graça de Deus não se tem preço a pagar, tudo foi pago na cruz. Ele não vai entender. Então olha a dimensão profunda disso que Paulo fala. Ele fala assim, eu vou ler Romanos 10 de novo ali, volta lá um pouquinho. Então Romanos, nós lemos o capítulo 10 e versículo, eu quero que você, aí ele fala isso do povo judeu, olha lá. Versículo 2, Romanos 10, 2, porque eles dão testemunho de que eles têm zelo por Deus, porém não com entendimento. Por que Paulo fala que eles tinham zelo? Eram pessoas que queriam agradar a Deus, queriam agradar a Deus, mas eles não tinham entendimento de como agradar a Deus. Eles não tinham entendimento, eles ficaram no entendimento antigo, com uma mente antiga, e não entenderam que a coisa havia mudado. Então ele diz, porque eles dão testemunho de que tem zelo por Deus, porém não com entendimento. E olha só a diferença nisso aqui agora. Porquanto desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça. O que Paulo está dizendo? Que eles não entenderam a justiça que vem da cruz. Eles não entenderam a justiça que vem de Deus através da morte de Cristo na cruz. Eles substituíram a justiça de Deus por sua própria justiça. Como eles substituíram? Através das suas obras, dos seus esforços. Eles não creram nos esforços da cruz, para você entender.
Eles não creram que tudo se completou e se consumou lá. Então eles estão tentando alcançar uma coisa por esforço e por obras que é dada através do sacrifício da cruz gratuitamente, sem esforço e sem obras. Então Paulo diz, desconhecendo a justiça de Deus, e no lugar da justiça de Deus puseram a sua própria justiça, os seus esforços, e procurando estabelecer a sua própria justiça, o que acontece? Não se sujeitaram à justiça que vem de Deus. É isso que acontece quando a igreja fica na velha aliança pagando o preço. Ela está estabelecendo a sua própria justiça, não se sujeita à justiça que vem da cruz. Põe a justiça dela, o esforço dela na frente daquilo e substitui a justiça de Deus pela justiça dela. Aí Paulo fala o que temos falado, porque o fim da lei é Cristo. Para quê? Para a justiça daquele que acredita. Então todo aquele sistema da velha aliança, tudo aquilo que o próprio Deus estabeleceu, acabou aonde? Na cruz. Só uma. Alguém falou assim para mim, pastor, precisa ir lá no original hebraico, porque em hebraico não quer dizer o fim da lei é Cristo. Mas ele esquece que o Novo Testamento não foi escrito em hebraico. As cartas de Paulo não foram escritas em hebraico. As cartas de Paulo foram escritas na língua grega. Não foi em hebraico, é a língua grega. E na língua grega a tradução quer dizer o fim da lei é Cristo. Acabou. Está bem claro isso na sua mente, no seu coração? Agora vamos lá, segunda carta de Paulo aos Coríntios. Olha que o próprio Paulo se refere à lei, à velha aliança. Olha lá, vamos ler o capítulo 3, que nós lemos isso domingo passado. E a partir do versículo de número 5. Segunda carta de Paulo aos Coríntios 3, 5. Ele diz, não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa como se partisse de nós. Esse é o princípio da nova aliança. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus. Olha lá. O qual nos habilitou para sermos ministros do quê? Do Velho Testamento, da lei, da velha aliança? Não. O qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança. Agora ele separa as coisas, não da letra. O que é a aliança da letra? A aliança da letra da lei. A nova aliança, ela não da letra, não da letra, mas do Espírito. Ele fala, porque a letra da lei mata, o Espírito, que é a nova aliança, se torna coisa viva. Então ele nos habilitou para quê? Para sermos ministros do quê? Do Novo Testamento, da nova aliança, do Evangelho da graça de Deus. Esse ministério é um ministério no Espírito, não é o ministério da letra, das tábuas da lei, é totalmente diferente. Então todo pregador habilitado por Deus é alguém que prega e expõe a nova aliança, não da letra, porque a letra da lei mata. Mas o Espírito traz vida, não é? Continua a leitura, olha lá. E se o ministério da morte gravado com letras em pedras, o que foi gravado com letras em pedras? Os 10 mandamentos. Como Paulo qualificou esse ministério? Ministério da morte. Olha que coisa interessante. Por que ministério da morte? Porque ninguém consegue viver sem ter cobiçado uma vez na vida. Aponte um na face da terra que nunca mentiu, está com 40 anos e nunca mentiu na vida. Não existe, todos mentem, todos cobiçaram. A criança desde pequena já cobiça o brinquedo do outro. O homem cresce e tem desejo de cobiçar a mulher do próximo, e a mulher do próximo cobiçar o marido da próxima. Ou não é assim? Então, por que ministério da morte? Porque a lei, os 10 mandamentos, ninguém conseguia cumprir. Ninguém tinha. Nós estamos presos numa carne caída. Quer ver só? Vamos lá, Romanos capítulo 7. Depois a gente volta aqui para Coríntios. Romanos capítulo 7. Vamos ler isso lá. Você sabe bem. Olha lá, Romanos 7, 14. Olha o que diz. Porque bem sabemos que a lei é espiritual. Quando ele está falando lei aqui, as tábuas da lei. Eu, todavia, sou carnal, vendido à escravidão do pecado. O que ele está dizendo? A lei é
é espiritual. Mas eu estou preso num corpo carnal vendido a uma escravidão do pecado no meu corpo. Então a lei pede coisas para mim que a minha própria natureza não tem condições de obedecer. A lei pede para não mentir e eu acabo mentindo e não consigo não mentir. Vocês estão entendendo então o que Paulo está dizendo? No versículo 14, olha o que ele diz, vou ler de novo, porque bem sabemos que a lei é espiritual, mas eu estou preso numa natureza totalmente diferente. A lei é espiritual, eu todavia sou carnal, estou vendido à escravidão do pecado. Aí ele fala o que ele fazia, olha lá. Porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir. Então Paulo vivia num conflito imenso. Pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Então o que Paulo está dizendo? Quantas vezes eu quero fazer tudo certinho, mas eu estou preso numa natureza que de repente faz tudo errado. Eu quero fazer o bem, daqui a pouco eu erro e o defeito da carne aparece e eu faço tudo errado, eu não consigo obedecer a lei. Eu quero fazer tudo certo, mas sou defeituoso. Eu não quero me irritar, mas me irrito. Não quero falar um palavrão, escapou essa semana um palavrão. Estão entendendo? Mas eu sou crente, é assim. Continua a leitura. Aí ele fala o versículo 16, ora, se eu faço o que não quero, consinto com a lei. A lei é boa, de fato, a lei é boa, porque ela mostra a minha incapacidade de obedecer. Eu preciso de alguma coisa diferente, superior, porque pela lei eu não consigo obedecer. Ela é boa, ela mostra o defeituoso e errado que eu sou e não consigo ser. Aí ele vai dizendo, neste caso, vou ler de novo 16, ora, se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. A lei de fato mostra a transgressão. Neste caso, quem faz isso não sou eu, mas o quê? Uma coisa que habita na minha carne, chamada pecado, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum. Pois o querer o bem está em mim, porém não efetuá-lo. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse eu faço. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem faz. Quem faz então, Paulo? Se é o seu corpo que faz. É sim uma coisa que habita na minha carne, o pecado que habita em mim. Então, ao querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal está em mim. Esse mal aqui não é demônio, é a minha natureza mesmo. Porque no tocante, agora ele divide os dois homens, para você compreender. Porque no tocante ao homem interior, eu tenho prazer na lei de Deus. É como se nós fôssemos dois, e nós somos. Lá no homem interior, no meu espírito, onde eu nasci do alto, sou de Deus. Sou filho, eu tenho prazer, eu quero fazer tudo certinho, eu tenho prazer nas coisas de Deus. Mas eu encontro o diabo aqui na minha carne. Porque eu encontro uma carne que quer fazer tudo errado. Ela quer combater contra o meu homem interior. A lei põe em realce a minha carne e pede para mim ser perfeito. Eu não consigo ser. Eu não consigo não cobiçar, não consigo não mentir, eu não consigo, então a lei me mata. Por isso que Paulo está dizendo lá em Coríntios, 2 Coríntios 3, é o ministério da morte. A lei prova para o homem que o homem é incapaz de obedecer a Deus, é incapaz de ser santo, é incapaz de agradar a Deus. A lei prova para o homem que essa natureza carnal é demoníaca e ela é contrária e nunca vai obedecer a Deus. Olha como você é defeituoso e eu também. Olha as coisas que se passam na sua cabeça. Olha os pensamentos que a carne produz na sua cabeça, que só você sabe, ninguém mais sabe o que se passou aí, porque você silencia, não é o monstro? Como é que eu vou conseguir não mentir? Não cobiçar se está na minha própria natureza. Agora ele fala, versículo 22. Porque no tocante ao homem interior tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros, no meu corpo, nessa minha natureza, outra lei,
que guerreando contra a lei da minha mente me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Miserável ou desventurado homem que sou. Olha como ele chama esse corpo. Quem me livrará do corpo desta morte? Ele está dizendo que aquela morte que Adão teve lá, o corpo que Adão teve antes do pecado era uma coisa. O corpo que Adão passou a ter depois do pecado é chamado aqui por Paulo corpo da morte. Antes do pecado de Gênesis 3, Adão tinha um corpo totalmente diferente do nosso. Não havia destruição nesse corpo, não havia morte. Mas depois da queda, entrou uma coisa chamada morte e destruiu esse corpo humano. E Paulo qualificou esse corpo humano chamado corpo da morte. É que nem você põe uma madeira bonita assim no fogo, ela se queima e vira um torrão, um carvão assim. Mudou totalmente, aquilo foi consumido, se tornou um carvão preto, mudou totalmente. Então Paulo fala, quem me livrará do corpo dessa morte? Por isso que ninguém... Por que Paulo falou que a lei é o ministério da morte? Porque a lei pede coisas para mim, entendo, meus irmãos, que eu não consigo ser e nunca vou conseguir. Eu não consigo obedecer. A lei dizia, não adulterarás. Jesus mostrou a natureza humana como é. O que ele diz? Na lei está escrito, não adulterarás. Eu, porém, vos digo, ele disse, se você só olhar com uma intenção impura, você não falou nada, não gesticulou nada, não concluiu nada, só de olhar lá dentro com uma intenção impura, o que Jesus Cristo disse? Já adulterou, não precisa nem consumar nada. Vocês estão entendendo, cara? Está enxergando a natureza humana? Então, por isso que a lei é o ministério da morte, porque a lei diz assim, seja perfeito, não seja mentiroso. A lei fala assim, obedeça, honra pai e mãe. A lei fala. Aponta um filho que obedece, ai como ele obedece. O que mais os filhos fazem? Desobedecerem, não conseguem obedecer. Nasce aquela coisinha que parece um caramujo ali, uma taturaninha. Em pouco tempo está atormentando, te cobrando, te enchendo, desobedecendo. Tá ou não tá? Ai, que lindo, meu filhinho. Daqui a pouco está caído, dominado pela víborazinha. Vocês entendem isso ou não? Então ninguém conseguiria cumprir os 10 mandamentos. Ninguém. Jesus revelou as intenções do coração, né? As intenções do coração da natureza humana caída. Então Paulo explica isso. Agora volta lá para 2 Coríntios 3, para nós voltarmos naquele assunto. Volta lá, 2 Coríntios 3. O que Paulo está dizendo? Versículo 7, 2 Coríntios 3, 7. Se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, se revestiu de glória a ponto dos filhos de Israel não poderem fitar a face de Moisés por causa da glória do seu rosto, ainda que desvanecente, como não será de maior glória o ministério do Espírito? O que ele está dizendo? Que o ministério da morte, gravado com letras em pedras, aquilo, o ministério da velha aliança, é o ministério de morte, pede perfeição. Eu não sou perfeito e a lei me condena. Por que a lei foi removida? É isso que eu tenho que entender. Como não tinha um ser humano que obedecia à velha aliança, não tinha condições, então o próprio Deus, eu falei isso 1000 vezes, o próprio Deus se faz carne, ele precisa de um homem perfeito para cumprir a lei, para remover a lei. Não tem ninguém. O que ele faz? Vem ele. Vocês estão entendendo? Ele vem e nasce como um de nós, Deus em forma de homem, homem Deus, Deus homem. Só que ele não veio da genética de Adão, você tem que entender isso, nós vamos falar muito isso nos estudos de terça-feira. Ele teve um pai espiritual, um pai, mas uma mãe natural, ele não teve pai natural, porque se ele viesse da semente de Adão, ele ia herdar essa natureza caída de Adão, nasceria no pecado como todos nós. Então ele precisava de um corpo humano, feminino, e Deus manda essa semente, vem e gera dentro do ventre de uma mulher
Deus nasce ali. A semente que foi gerada ali, é uma semente de Deus. Não vem de Adão, não vem de homem corrompido. Não é transmissora dessa natureza caída. Então Jesus Cristo nasce. Quando ele nasce, ele teve a Bíblia fala que ele teve um corpo em semelhança ao pecado, mas não igual. Porque ele não nasceu com a natureza de Adão, essa natureza caída que nós temos. Vocês estão entendendo? Eu estou falando sobre falar. Estão entendendo ou não? Ele nasceu perfeito, com uma carne que não é essa carne que nós herdamos de Adão, uma carne perfeita. O sangue dele era um sangue, Deus passou a ter sangue na pessoa de Jesus Cristo. Deus é espírito e não tinha sangue. Mas quando ele se humanizou, se encarnou, ele passou a ter sangue, que é o sangue do Novo Testamento. Então, o que acontece? Deus se transforma num homem, nasce aqui na terra, mas ele não herda nada de Adão. Alguém diria assim, mas ele nasceu no ventre de Maria. Você sabe que o sangue da criança é o sangue do pai, não é o sangue da mãe? Por quê? As coisas que alimentam a criança, elas vão pelo sangue da mãe, presta atenção. E elas depositam na placenta. O sangue da mãe não passa pela placenta e vai lá, pelo cordão umbilical e vai lá alimentar a criança. Não passa. O sangue da mãe leva para a placenta, que suga tudo isso, e dali vai alimentar a criança. Não passa, eu quero que você entenda isso. Não passa nada da mãe para a criança, passa do pai. Se o pai dele era Deus, que sangue ele tinha, que natureza ele tinha? Deus nasceu em forma de homem, com um corpo perfeito. Um homem perfeito. A Bíblia chama ele de segundo Adão. O primeiro falhou, pecou. Então ele vem de uma forma perfeita. E o que ele vai fazer? Ele é capaz de cumprir a lei. Ele não tem essa natureza caída como nós. Ele não tem essas tendências na carne como nós. Ele não tem a carne caída, entende ou não? Ele nasceu perfeito. Então quando João Batista viu ele, falou: olha o Cordeiro de Deus, o Cordeiro perfeito, esse vai dar um jeito no pecado do mundo. Então Jesus Cristo veio cumprir a lei. Então ele obedeceu, ele não cobiçou, ele não adulterou, ele não mentiu, ele não praticou nada que a lei exigisse que cada um de nós não praticasse. Ele praticou tudo certinho, perfeito. Ele cumpriu a lei aqui na terra. Como homem ele cumpriu a lei. Finalmente apareceu alguém que pudesse cumprir a lei. Então ele cumpriu toda a lei. Ele não era mentiroso. Ele era mentiroso? Ele saiu transando, tinha um monte de mulheres à volta dele, né? Ainda que falam que Jesus Cristo se casou com Maria Madalena, vem uns filmes, umas coisas, tudo isso é mentira. Você sabe que, né? Ele não teve filhos, ele não fez nada, ele foi impecável. Então ele cumpriu a lei. E ele vai ser o cordeiro que Deus enviou para o sacrifício perfeito. Então ele, além de cumprir a lei, ele vai ser o último sacrifício da lei. Então o que a lei pedia? O que eles faziam no Velho Testamento? Eles pecavam e levavam um animal inocente lá, matavam o coitado do animal, aspergiam o sangue lá, e aquele animal inocente morria pelo pecado deles. Eles faziam isso sempre. Agora Cristo, o inocente morria pelo culpado. Então o pecado daquela gente era coberto. Agora Cristo vem perfeito, sangue de Deus, perfeito, obedeceu às leis, os 10 mandamentos, tudo direitinho. Ele vai ser o último sacrifício. Quando ele vai para a cruz, ele morre, ele torna-se o sacrifício perfeito. Ele cumpriu tudo, pagou o preço que a lei cobrava por causa do pecado do homem, com o seu próprio sangue, com o seu próprio sacrifício. E ele removeu a lei. No terceiro dia ressuscitou por causa da nossa justificação. Você não entende? Isso é o beabá do Evangelho. Cristo era perfeito, era o homem Deus perfeito. Não tinha essa natureza. Teve as mesmas tentações? Teve, porém com uma carne perfeita. Vocês estão entendendo ou não? Então a lei não podia acusá-lo de nada. A lei não podia apontar nada. Esse Jesus aí... Quando a lei, só para você entender, olhou para ele, a lei disse, cumpriu 100%.
Olha o sacrifício perfeito. E a lei disse: acabaram o sacrifício. Finalmente apareceu o sacrifício perfeito. Por isso que a lei era o ministério da morte. Morte para nós, mas Cristo cumpriu e pôs um fim àquele sistema todo. E com esse sangue de Deus, você entende que Deus em forma de homem era Deus. Deus tinha sangue. Com este sangue ele estabelece o quê? Este sangue este cálice é o Novo Testamento. Não tá, esse cálice não é Páscoa. Ele não está dizendo que é Páscoa. Está dizendo, olha, este cálice é o Novo Testamento. Vamos pensar nisso. Novo Testamento. Começa-se o Novo Testamento no meu sangue. Não foi isso que ele disse? Se fosse Páscoa, ele dizia, isso aqui é a Páscoa. Não dizia? Porque ele disse Novo Testamento no meu sangue. Apóstolo lá na frente, lá que não participou de nada, que falou, eu recebi do Senhor o que entreguei. E mostrou, este cálice é o Novo Testamento no meu sangue. No sangue dele ele estabelece o Novo Testamento. E tudo muda. Inicia-se o quê? O Evangelho da graça de Deus. O fim da lei é Cristo. Tudo aquilo foi removido. Tudo aquilo acabou, tudo aquilo passou. Por isso eu afirmo sem medo de errar, tenha paciência. Toda a igreja que vive debaixo do Velho Testamento, guardando o sábado, fazendo aquelas festas judaicas, fazendo aquelas campanhas, só prega Velho Testamento. Eu vou responder lendo a palavra para você aqui. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3. Vou ler de novo o versículo 7. Se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, se revestiu de glória a ponto dos filhos de Israel não poderem fitar a face de Moisés por causa da glória do rosto, ainda que desvanecente, como não será de maior glória o ministério do Espírito? Agora vamos lá para o versículo 12. Tendo, pois, tal esperança, servimos-nos de muita ousadia no falar, e não somos como Moisés, que põe um véu sobre a face, para que os filhos de Israel não atentassem na terminação do que se desvanecia. Agora presta atenção. Mas os sentidos deles se embotaram, pois até o dia de hoje, quando fazem a leitura da antiga aliança, olha lá, o mesmo véu permanece, não lhes sendo revelado que em Cristo é removido. Então, todas as igrejas de hoje que estão debaixo do Velho Testamento, debaixo da antiga aliança, debaixo da cobertura de Moisés, até onde vem a cobertura de Moisés? Até Malaquias, até João Batista. Então, se eu falo que sou igreja e vivo na velha aliança o tempo todo, olha o véu no coração. A pessoa não entende, é inacreditável, ela não entende. O véu permanece. A pessoa, você olha para as cartas de Paulo, a pessoa não entende, não aceita. Até não gosta de falar certas coisas que Paulo diz. Tem uma dificuldade enorme. Vai para a velha aliança, ai como é gostoso, as guerras, né? As campanhas. Olha, repare bem, olha essas igrejas da televisão. Elas só pregam isso, olha as campanhas que elas fazem. Não leve a mal, o Velho Testamento construíram até aqui em São Paulo o tal de Templo de Salomão. Isso é uma maldição na cidade de São Paulo. Coisa que acabou na cruz há muito tempo. Vocês entendem ou não? Fazem as festas judaicas, trazem aquele monte de símbolos do Velho Testamento, tudo para o Novo, aqueles símbolos judaicos que não tem nada a ver com a nova aliança. E vivem lá, o que acontece no coração deles? Vou ler de novo. Versículo 14, mas os sentidos deles se embotaram, pois até o dia de hoje, quando fazem a leitura da antiga aliança, o mesmo véu permanece, não lhe sendo revelado que em Cristo é removido, olha lá. Mas até o dia de hoje, quando é lido Moisés, então, pastor, eu vou ficar lá só nas cartas que Moisés escreveu. Moisés escreveu as primeiras cartas do Velho Testamento. Não, Moisés vem, olha lá, Malaquias 3, roubará o homem a Deus. Moisés, vocês estão entendendo ou não? Moisés vem até João Batista, Então tudo que é feito ali, que foi feito até João Batista. Agora eu vou fazer uma pergunta para você pensar. O batismo de João Batista era da lei ou era da graça? Você pensa. Se ele foi o último personagem da lei, é o que a palavra diz, pensa nisso, só para você pensar. Então todos esses que estão nessa velharia,
estão debaixo desse sistema, eles têm um véu. Vocês entendem isso comigo ou não? O véu permanece. Quando eles fazem a leitura de Moisés, você viu essa semana, correu um vídeo aqui entre nós, né? Que uma pessoa está num programa do rádio e fizeram uma pergunta para ele. Se você quiser, manda um zap para mim que eu tenho aqui, eu mando tudo para vocês assistir. A pessoa está num programa de rádio, ele responde perguntas de pessoas que mandam para eles. Aí perguntaram assim para ele: essa igreja aí, ela só vive no Velho Testamento fazendo sacrifício, fazendo voto, construindo essas coisas. Pô, nós somos salvos pela graça, não está na hora de parar com tudo isso? Aí o que respondia as perguntas disse assim: é uma boa pergunta. Eu falei: vamos ver a resposta. Aí ele disse: a graça, ele só leu 2:8, ele tinha que ler o 9 também, não de obras para que ninguém se glorie. Vocês estão entendendo ou não? Isso aí não leu. No fim ele falou da semente, a semente ela cresce, vem tudo de graça. Né? Você planta uma semente, custa para ela alguma coisa receber uma chuva? Não. Né? A terra custa alguma coisa para a semente, tudo é dado de graça. Ele falou: então a sua vida está assim, que nem uma semente, vai crescendo, se desenvolvendo, tudo de graça, né? Aí depois ele fala: eu não quero essa graça para mim é uma desgraça. Por que ele fala assim? Porque está no véu, está na velha aliança, só fica pregando campanha, voto, sacrifício, fogueira santa, Monte Sinai, só prega essas coisas. Vocês estão entendendo ou não? O véu está posto. A graça para esse tipo de gente é uma desgraça, né? Esse tipo de graça é uma desgraça. Ele está isso gravado aqui, ó. Tá ou não tá? Porque tem o véu. Porque ele fala assim: esse negócio de graça tira o espírito sacrificial das pessoas, ou seja, tem que sacrificar, tudo na cabeça da lei tem um preço, é sacrifício. Então se a pessoa entende a graça, ela vai entrar um espírito ruim nela, que vai parar de sacrificar. A fé sacrificial negou totalmente o evangelho da graça de Deus. Por quê? Quando lê Moisés, o que acontece? O véu está posto no coração deles, não lhes sendo revelado que em Cristo é removido. Quando, porém, alguns deles se convertem ao Senhor, o véu é retirado. O que é se converter ao Senhor? É quando eu entendo o que foi feito na cruz, entendo a nova aliança. Aí eu sou uma pessoa convertida ao Senhor. Aí o que vai acontecer? O véu é retirado. O véu vai ser removido. O véu, a pessoa começa a enxergar tudo novo, tudo diferente. Ela começa a enxergar o evangelho da graça de Deus. O fim da lei é Cristo, é isso que nós estamos falando. É ou não é? Olha lá, vou continuar a leitura. Quando, porém, alguns deles se convertem ao Senhor, o véu lhe é retirado. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí a liberdade. Aí ele fala: onde está o Espírito do Senhor, aí a liberdade. Liberdade do quê? Ele está dizendo: liberdade da lei, liberdade do véu. Se o Espírito habita, onde está o Espírito? O que o Espírito vai fazer? A primeira coisa que ele vai fazer: levar a pessoa para a nova aliança. Jesus Cristo disse lá antes da cruz: ele me glorificará. Qual é a oração do Espírito Santo? Glorificar Jesus. Qual é o ministério da nova aliança? Ministério do Espírito. Para onde ele vai levar os verdadeiramente salvos e predestinados? Para a nova aliança. Ele não vai levar você para a velha aliança, para ali, porque aquilo acabou. Ele nunca vai te levar para o passado. Você entende isso? Nunca vai. Então, se essa turma toda te leva para lá, pode ter certeza que não é o Espírito que está levando, são eles. É o véu que está dentro do coração deles. Ora, o Senhor é o Espírito. E onde está o Espírito do Senhor? Aí é o quê? Liberdade da lei. Ora, todos nós com rostos desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor o Espírito. O que ele está dizendo? Nós tiramos a venda, o rosto desvendado. Nós estamos contemplando a coisa como por um espelho. O espelho ainda não transmite uma imagem perfeita, mas existe uma transmissão, uma imagem ainda que está se aperfeiçoando. Nós estamos sendo trabalhados por Deus na própria imagem. Presta atenção, na imagem de Jesus Cristo. Então a ação de Deus na nossa vida, Ele está nos aperfeiçoando, trabalhando no nosso espírito,
para você ser igual a Jesus Cristo. Você acredita nisso? Semelhante a Ele. Semelhante a Ele. Qual o propósito do Evangelho? O propósito do Evangelho é trazer esses filhos e tornaram todos eles semelhantes a Jesus Cristo. Para viver num reino eterno, perfeito, sem mácula, sem mancha. Evangelho não é, vem aqui que o seu problema vai resolver. Você está vendo o vulto, vem aqui. Você está desempregado, vem aqui passar óleo na carteira. Você está com um problema familiar, pega o envelope, faz uma oferta, põe o nome do filho no envelope. Aí vem aqui fazer um voto para Deus abençoar o seu filho. Você está triste, vem aqui que você vai se encher de alegria. Isso não é evangelho, gente. Isso é mentira, é enganação. O alvo de Deus no evangelho é pegar cada um de nós que cremos e tornar cada um de nós semelhante a Jesus Cristo, perfeitos, semelhantes a Deus. Você entende isso ou não? Viver uma vida perfeita numa dimensão incorruptível, eterna. É isso que é o evangelho eterno da graça de Deus. Não é resolver problema. Ô empresário, você está falido, vem aqui de segunda-feira na reunião dos empresários. Empresário não pagou os encargos dos funcionários, explorou as pessoas, pagou salário baixo, fez um monte de coisa errada, né? Entende? Oprimiu um monte de funcionário. Aí vai numa reunião, numa segunda-feira, para dar a volta por cima. Paga todo mundo primeiro, faz o que é certo para ver se Deus não te levanta. Agora vai lá, vai pegar um pouquinho de óleo na testa para se levantar e deixou todos os funcionários tudo caído na miséria. Vai consertar o que você destruiu para ver se Deus não te levanta. Vocês estão entendendo ou não? Isso não é evangelho, gente. Isso não é evangelho. Vocês estão entendendo ou não? Então, Deus, Ele está trabalhando em cada um de nós para tornar você igual a Jesus Cristo, um ser brilhante. Brilhante. Será? Você entende essa linguagem ou está achando esquisito? Como é que nós vamos viver a eternidade? Só com um corpo perfeito. Só vive a eternidade quem é eterno. Então Deus está trabalhando. O Evangelho da Graça mostra isso. Aquela semelhança que Adão perdeu lá, Deus traz agora. E vai nos tornar semelhantes a Jesus Cristo. Entende? Sem imperfeições, sem dor, sem medo, sem dor de barriga, sem dor de cabeça, sem excesso de sono, sem sono, porque a carne precisa dormir. Vocês estão entendendo ou não? Um ser brilhante, um filho, para viver numa dimensão eterna, perfeita. Isso é o Evangelho, é o centro de todas as coisas. Entende isso? Entende ou não? Sim ou não? Só mais um pouquinho. Então tudo aquilo acabou, meus irmãos. Tudo aquilo acabou. Quando vamos entender que tudo aquilo acabou, estamos numa nova aliança. Que a velha aliança era o ministério da morte. Vamos lá, Hebreus 8. Vamos trabalhar só mais uns minutinhos. Hebreus capítulo 8, vamos ler aqueles mesmos versículos, versículos 6 e 7. O escritor está explicando para os hebreus, que eram os judeus, que guardavam a lei, que Jesus Cristo mudou tudo, cumpriu tudo e estabeleceu uma nova aliança. Aí ele fala no versículo 6 de Hebreus 8, 6. Agora, com efeito, obteve Jesus ministério tanto mais excelente, quanto é ele mediador de superior aliança, instituída com base em superiores promessas. Então Jesus é o mediador, uma superior aliança, superior, muito superior à velha aliança, instituída em base em superiores promessas. Agora olha o que ele fala, porque se aquela primeira aliança tivesse sido sem defeito, é isso que eu quero que você entenda. Quer dizer, pastor, que aquela velha aliança era defeituosa, tinha falha, mas Deus não é perfeito. Sim, mas Ele deu uma aliança que pela carne era imperfeita. Então tinha defeito, ninguém conseguia cumprir,
tinha defeito, ninguém conseguia cumprir. Então o que Paulo fala de lá, da velha aliança? Olha, porque se aquela primeira aliança tivesse sido sem defeito, de maneira alguma estaria sendo buscado lugar para uma segunda. Então aquela aliança primeira teve defeito, Deus está abrindo espaço, cumprindo tudo aquilo para estabelecer uma segunda aliança, nova aliança no sangue dele. Versículo 13. Quando ele diz nova, torna antiquada a primeira. Ora, aquilo que se torna antiquado e envelhecido está prestes a desaparecer. Capítulo 9 de Hebreus, versículo 15. Por isso mesmo, Paulo está explicando capítulos 7, 8, 9 e 10. Ele está explicando a mudança de lei. 4 capítulos que ele usa aqui em Hebreus para esmiuçar que tudo mudou, que nós estamos na nova aliança. Então, versículo de número 15, por isso mesmo, ele é Jesus, mediador da nova aliança, a fim de que, intervindo a morte, ele teve que morrer para a remissão das transgressões que havia na primeira aliança. Por que fala intervindo a morte? O que se fazia com aquele animal da velha aliança para cobrir o pecado do transgressor? O animal tinha que morrer. Então ele teve que morrer. Não para cobrir pecado, para remover toda acusação da velha aliança. Tudo que a velha aliança te acusava, ele morreu e removeu. E Deus não usa mais a velha aliança para tratar com você. Deus trata com você através do Novo Testamento. Deus não se relaciona com o homem mais através da velha aliança. Aquilo para Deus acabou. Ele se relaciona com o homem através do Novo Testamento, da nova aliança. Por isso mesmo ele é mediador da nova aliança, a fim de que, intervindo a morte para a remissão das transgressões, olha lá, que havia sobre a primeira aliança, recebam a promessa da eterna herança. Quem vai receber a promessa da eterna herança? Aqueles que têm sido chamados. Mas Colossenses 2,14, vamos lá, Colossenses 2,14. O que ele fez na cruz, nós lemos isso sempre aqui, olha lá, versículo 14, você sabe mais do que de cor. Tendo cancelado o escrito de dívida. Então havia uma dívida. O que é que cobrava essa dívida? Olha lá. Era contra nós e que constava do quê? De ordenanças. Onde é que estava cheio de ordenanças? A lei. Então a lei cobrava a dívida. Tem que ser perfeito. Eu não era, você está devendo, você está endividado, né? Vou ler de novo. Tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós, constava de ordenanças do quê? Da lei, o qual nos era prejudicial, nos prejudicava e nos condenava. Nós não tínhamos força para se soltar disso. O que Cristo fez? Olha lá, removeu inteiramente. Ele removeu, deixou alguma coisa lá? Não, ele removeu inteiramente, encravando-o na cruz. Então, quando ele morre, o sacrifício perfeito, ele encravou na morte dele, ele encravou toda a dívida que a lei cobrava de cada um de nós na cruz. Ele removeu inteiramente, não tem mais nada. Teu nome está limpo na praça, está ou não está? Ele cravou na cruz, e não somente ele fez isso. O que ele fez na cruz também? E despojando os principados e potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles aonde? No sal grosso? Na aguinha do Rio Jordão? No olhinho ungido? Como é que os principados e potestades foram despojados? Triunfou deles aonde? Na cruz, liquidou com o diabo ali na cruz. E você vê a pessoa hoje com um pedacinho de pão para liquidar o diabo. Um pedacinho de pano que é veste de Jesus para vencer o diabo. Uma rosinha para levar para casa, para chupar os demônios que estão na sua casa, você pôr ela na bolsa para queimar na igreja para vencer o diabo, né? A água em cima do rádio para vencer o diabo. Vocês estão entendendo, meus irmãos? Eles não acreditam nisso aqui.
Eles não acreditam que a única coisa que já venceu e aniquilou o diabo é o Cristo da cruz, é a morte deles na cruz. Eles substituíram, eles põem a justiça própria deles, agorada, óleo ungido, água do Rio Jordão, sal grosso, banho do descarrego, não é? Campanha dos 7 elementos. Eles substituem pela obra de Cristo na cruz. Vou terminar, tá? Eu vou ter que continuar isso domingo que vem. Você não se importa? Eu vou ter que continuar. Não cheguei em Sara e Agar ainda. Vamos só ali no Gálatas capítulo 5. Vamos terminar assim, Gálatas capítulo 5. Então, Gálatas capítulo 5, presta atenção que Paulo está dizendo. Depois que ele fala do capítulo 4, das 2 alianças, Sara e Agar, que nós vamos falar isso na semana que vem. Então ele diz, versículo 4, 5a, de Cristo vos desligastes, vós que procurais justificar-vos na lei, da graça decaístes. O que Paulo está dizendo? Vocês estão na velha aliança? Vocês estão vivendo a velha aliança? Vocês estão enfiados na velha aliança? De Cristo vocês se desligaram. Vocês estão lá fazendo a campanha de Abraão, Isaac, Jacó, de Moisés, de Esdras, de Neemias. Vocês estão lá. Vocês estão lá naquele jugo da lei ainda. De Cristo vos desligastes. Sou eu que estou dizendo ou está escrito aqui? Está escrito aqui. Não está escrito aqui? De Cristo vos desligastes, vós que procurai vos justificar-vos na lei. Você está guardando sábado? Está guardando sábado, tá? E fala que o sábado não acabou. Você está tentando ser justificado pela guarda do sábado. De Cristo vocês se desligaram. Você que chega sexta-feira até uma certa hora dali para frente, começa o sábado, não trabalha, não faz mais nada, está querendo ser justificado por isso? De Cristo vocês estão desligados. Estão desligados. Da graça, caíram. Olha, isso não é grave, isso não dá um certo temor. Dá certo temor. Como a gente não pode falar isso? Como é que não vai pregar essas coisas? Vão pegar só, a mulher de fluxo de sangue, ela se esforçou, ela era 12 anos hemorrágica, aí ela ouviu falar de Jesus e disse consigo, se eu tocar nas vestes dele, né? Aí ela veio, tocou e foi curada, e Jesus disse, grande é a tua fé, mulher, então venham todos domingo que vem, a campanha do tocar nas vestes de Jesus vai estar aqui no altar. Uma veste de Jesus, todo aquele que tocar, mas venha com fé. Não esqueça os envelopes, os trízimos, os dízimos, não esqueça a casa, o carro, põe no altar. Você acha que isso é evangelho? Não é. Todos quantos querem ser justificados por obras da lei e da graça, caíram. Fala assim, amém.